Eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Até porque o por acaso ele tira o mérito do trabalho, do planejamento, de uma dedicação, né? O por acaso é aleatório, não importa o que você faz ou não, ali chegou, você teve uma conquista, independente do seu mérito. E realmente nada é por acaso. O Flamengo, ele trabalha num processo e busca a hegemonia no futebol brasileiro. No campo das receitas, ele vai indo muito bem, ele é líder de receitas já faz uma década ou mais, pelo menos até onde eu venho acompanhando, e claro, vai se distanciando, vai posicionando a sua marca, vai agregando valor nos seus ativos comerciais, melhorando suas dinâmicas mercadológicas, tudo isso vai muito bem, a gente sabe, e perto de construir aí, dar um passo muito grande no seu patrimônio com a questão do novo estádio, enfim, tudo isso a gente sabe. Mas isso precisa comunicar com o campo. E eu vejo que o torcedor ele tem muita frustração ainda em relação a algumas coisas que acontecem, porque não veem, eles não veem, melhor dizendo, desculpa, eles não veem refletido o que eles veem fora de campo. Toda essa hegemonia, toda essa dominância. Mas é porque, como eu estava dizendo no início, nada vem por acaso e a hegemonia também não. É preciso ter um trabalho, um planejamento estratégico. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número muito maior de pessoas. Claro, tem um recurso agora do Hype que projeta ainda mais a performance desse vídeo no YouTube. Então peço a sua ajuda para que ative esse recurso para esse vídeo. Comente aqui se você gostou, tem alguma dúvida, ou se de repente discordou de algum ponto de vista, não tem problema. E interagir, que é o importante, através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Agora vamos direto ao tema do vídeo, direto ao ponto. O Flamengo tem tido algumas oscilações dentro de campo. Não vou aqui me ater à parte tática, mas o Flamengo tem tido algumas oscilações que de alguma maneira isso, sabe, traz muita chateação por parte do rubro-negro, porque ele sabe como é que é o rubro-negro, ele quer ver a dominância que ele tem fora de campo exercida ali dentro de campo. E isso não tem acontecido, e a gente tem aí ao lado um protagonista que divide com a gente nos últimos anos. O rubro-negro ele não quer dividir esse protagonismo, ele quer ser o protagonista e pronto, e os outros meros coadjuvantes. Mas não é bem assim. A gente tem que reconhecer mérito no adversário. E hoje você tem um time que divide esse protagonismo e, nesse momento, está em melhores condições do que o Flamengo, que é o Palmeiras. É líder, né? Está fazendo uma melhor campanha na Libertadores. E é claro que isso chateia muito o rubro-negro. Acreditem, eu também fico chateado bastante. Mas a gente precisa entender que processos precisam ser construídos para que essa hegemonia dentro de campo ocorra. Palmeiras vem com um processo aí de uma comissão técnica muito mais longeva que a do Flamengo e principalmente no departamento de futebol um processo muito mais estruturado. O Flamengo ele vive um ciclo vicioso e não virtuoso de que pega o campeonato estadual, sai atropelando todo mundo, enche de expectativa a sua torcida. Claro, existe a Flapress, que não é mentira, é toda a mídia que quer ganhar engajamento em cima do Flamengo, isso faz parte do jogo, coloca o Flamengo lá em cima e o Flamengo vira o que a gente chamava antes de rumo a Tóquio. Agora não é necessariamente rumo a Tóquio, porque as finais dos mundiais não são disputadas mais no Japão. Mas vamos utilizar o jargão aí, rumo a Tóquio. Então o Flamengo é rumo a Tóquio. Quando chega o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito mais competitivo, muito mais difícil, chega a Libertadores, vem aquele ciclo de o time começa a oscilar, porque o nível de enfrentamento é diferente, e aí vem o técnico não presta, esse elenco também não presta, chega lá para o meio do ano mais avançado um pouco, talvez agosto ainda,
se substitui o técnico e aí começa tudo de novo. É possível criar uma hegemonia através desse processo? Eu acredito que não. E é justamente nisso que o Flamengo falha. Então eu espero que dessa vez seja diferente. É claro que eu quero que o Flamengo ganhe tudo esse ano. Eu tenho uma expectativa muito grande, inclusive com o Super Mundial. Eu sou torcedor, eu analiso sobre essa prisma de torcedor. Mas, tirando um pouco essa análise um pouco mais passional e olhando de forma mais objetiva e racional, eu entendo que o Flamengo precisa de processos no seu departamento de futebol. O Boto, o diretor profissional e não amador, foi justamente contratado para isso. Mas eu vejo muita gente já criticando, e eu pergunto, que interferência ele teve nesse elenco? Já que ele chegou com o elenco montado, da mesma maneira que eu perguntava antes, quando o Flamengo era tido como rumo a Tóquio, o melhor time do mundo, que interferência ele tinha em relação a isso, já que o elenco foi montado na gestão passada, pelo menos esse elenco. A gente vai ver agora, na janela de transferência, como é que a diretoria encaixa o elenco, que na verdade ele é muito bom, precisa de alguns ajustes, de algumas peças. E agora que a diretoria vai ter a possibilidade de acrescentar o seu trabalho aí, de colocar jogadores mais em acordo com o que o técnico planeja. E esse é um outro ponto muito importante. O Felipe Luiz ele tem um entendimento de jogo, uma filosofia, a questão do perde-pressiona, aquela questão sufocante do Flamengo em relação aos outros times, que o torcedor totalmente gosta, pede, na verdade, exige. Só que para isso você tem que ter um perfil de jogadores adequados, jogadores de mais força física, jogadores com mais, vamos dizer, com perfil, um biotipo mais adequado a esse tipo de jogo. E é o que aparentemente o Flamengo vai fazer na janela. E claro, algumas críticas existem nesse sentido. Ah, mas o Flamengo lesiona muitos jogadores, o departamento médico, o departamento de fisiologia. O Flamengo não lesiona, ele tem um tipo de jogo muito diferenciado, um jogo, de novo, que eu falo, que a torcida exige. Então ele tenta condicionar os jogadores para que atuem dessa forma. E ele promove a questão do rodízio, né? Ou do controle de minutagem, que todo mundo critica muito o Flamengo, mas o rival, o Palmeiras, que está na liderança, faz isso, não troca 2, 3, troca 5 de jogo para jogo, 5, 4 de jogo para jogo, promovendo de forma destacada esse rodízio, porque com o calendário que existe, não tem como sobreviver sem isso. Bom, o Flamengo também faz, mas quando faz e faz em menor escala, ele é muito criticado. Então tem que se analisar todos esses pontos de vista, o que a gente quer como torcida, como torcedor, o que a gente quer? A gente quer realmente um time, sabe, que atropele, um time imponente, porque olha, pelo que eu conheço de Flamengo, porque eu sou Flamengo, quando a gente ganha, mas não ganha da forma que o flamenguista gosta, e isso ele é diferente de qualquer torcida, ele não se sente satisfeito não. Vídeo campeonato 2020 que a gente foi campeão brasileiro, e muita gente até hoje reclama porque a gente foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni sem jogar da forma que o flamenguista gosta, não é verdade? Então, diferentemente do que ocorre com outros clubes, o Palmeiras, que é um time que tem todo o seu mérito, mas não joga da forma que o rubro-negro entende que o futebol deve ser jogado. Eu tenho certeza, se fosse o Abel Ferreira, técnico do Flamengo, ganhando o que ganhou no Palmeiras, ou ganhando no Flamengo, na verdade, Flamengo e Palmeiras dividiram os títulos nesses últimos anos, mas se fosse da forma do Abel Ferreira, seria ele muito criticado. Então tem que entender o que a gente quer e dar tempo para que isso aconteça, para que o planejamento possa de fato ocorrer da forma que deve ocorrer. O Felipe Luiz tem uma maneira muito alinhada com o que o flamenguista gosta de futebol, imponente, agressivo, sufocante, dominante. Mas é preciso que haja tempo para adequar seu estilo de jogo aos jogadores, haja o entendimento que precisa, principalmente com o calendário que tem no Brasil e com esse estilo de jogo, ter um controle de minutagem. Ah, mas Jorge Jesus não fazia esse controle de minutagem. Não fazia mesmo? Ele fazia. Vamos lembrar que eu posso lembrar vários jogos onde o Flamengo jogou sem 3 ou 4 titulares. A diferença
é que realmente ele conseguiu ter resultados muito rápido e a torcida olhava isso daí, sabe, como menos importante, não observava tanto esses detalhes, até porque o português se destacava muito nas entrevistas com as frases que ele sempre usava, né? Jogar na quarta, descansa quinta, sexta, sábado, domingo, joga de novo. Mas se você pegar aí, sempre tinha um rodízio de 2, 3 jogadores, mais ou menos, como o Felipe Luiz faz. É preciso ter esse entendimento, é preciso dar tempo para que a diretoria faça o seu trabalho, porque cobrarem da diretoria do Flamengo, da diretoria do futebol, como estão cobrando agora, olha aí, não estão fazendo nada diferente do que faziam da gestão passada. A gestão passada passou 6 anos, foi muito vitoriosa, mas você cobrar qualquer resultado diferente agora, nesse sentido, algo, sabe, super de outro nível, sendo que não tiver ainda oportunidade de executar seu trabalho, de estabelecer critérios, pilares e processos, é isso que vai fazer o Flamengo não apenas vencer, porque vencer, o Atlético Mineiro venceu em 2021 e toda vez agora briga para não cair. Vencer é importante, mas tão importante, ou diria eu, até mais, é você ter processos que te mantenham lá em cima sempre. Aí sim é criar uma hegemonia, como a gente vê na Alemanha, por exemplo, com o Bayern de Munique. Para que o Flamengo vença, ele tem que ter processos dentro do seu departamento de futebol, da sua comissão técnica, da sua gestão esportiva, através da sua diretoria executiva. E para implementar esses processos, eu sei que dói, mas demanda tempo. Como demandou tempo também para implementar os processos que nos trouxeram até aqui, de 2013 para cá. Lembra dos primeiros 2, 3 anos? Times horríveis, mas que depois rendeu frutos, não os times, mas os processos implementados, né? Com contratação de jogadores de melhor qualidade, times mais competitivos, mais títulos, 2 Libertadores, 3 finais de Libertadores, 2 brasileiros, e sendo um time que divide protagonismo com outro time também de uma grandeza muito destacada, né? Então, para que o Flamengo tenha essa hegemonia destacada também dentro de campo, e eu acho que tem, porque ele é o clube destacado fora de campo, existe uma separação dele para os outros, para que isso se reflita também em campo. Tem que demandar processos, e processos levam tempo. Se existe uma coisa que não pode se comprar, é o aprendizado que só vem com o tempo, implementação de processos. E o departamento de futebol está nesse caminho, a gente tem que dar tempo. Temos um excelente técnico, que é o Felipe Luiz. Eu acredito que a gente vai ter muitas alegrias em relação a títulos expressivos nessa temporada. Acredito realmente, mas acredito mais ainda que se nós tivermos a mesma paciência que houve no processo de equacionamento das dívidas, sem atropelar processos, a paciência para que os processos sejam trabalhados, implementados, aí sim a gente vai poder falar que nós vamos poder, melhor do que falar, ver a hegemonia do nosso clube de forma, né, como a gente sempre quis ver, dominante. Claro, não vai ganhar 100% tudo, mas vai ganhar muito mais do que já ganha hoje. E hoje já ganha bastante, né? Então a gente tem que ter essa consideração, esse entendimento de que a hegemonia que a gente tanto quer dentro de campo, e ela vai vir, não sei se da forma que a gente quer esse ano, mas se deixarmos os processos se implementarem, ela vai vir, a gente tem que ter esse entendimento para que a hegemonia possa chegar também dentro de campo, as oscilações diminuírem e a gente possa desfrutar da mesma maneira que a gente vem desfrutando após a implementação de um processo para sanar o Flamengo. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, porque, como eu disse, a hegemonia, inclusive dentro de campo, ela não vem por acaso, mas ela vai vir. Comente aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende esse vídeo como relevante, e já que vai para deixar o like, para o YouTube entender como relevante, deixe também aqui, ative o hype, para que o YouTube possa elevar ainda mais a performance desse vídeo. Eu conto com você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, comente. Um grande abraço e até a próxima.